E aí, pessoal, vamos então para uma nova aula. Hoje eu vou falar sobre circunferência inscrita em um polígono, circunferência circunscrita em um polígono, ok? Muito bem. Só falando um pouquinho da primeira aula, foi uma experiência interessante, recebi algumas dicas novas, pediram para eu dar um alô para os alunos da escola, estou dando aqui o meu alô, e na verdade eu espero que essas aulas sejam úteis, não só para vocês que são meus alunos dos 8º anos, mas para aqueles que querem fazer uma revisão a respeito de algumas questões do desenho geométrico, que para a resolução de exercícios de geometria, isso lá no ensino fundamental, no ensino médio, né, essa construção e esse conhecimento da construção geométrica, ela acaba auxiliando muito na resolução de problemas, mesmo não sendo problemas de construção geométrica, ok? Observem aí então uma figura, é uma fotografia de um detalhe da Idade Média, da arquitetura da Idade Média, né? Essa bastante interessante. Eu gosto muito desses aspectos arquitetônicos da Idade Média, que embora seja considerado por uma questão da divisão histórica como uma idade da escuridão, na verdade, se a gente olhar para além dessa escuridão, nós vamos perceber coisas grandiosas, muito interessantes, e uma das coisas interessantes é a parte da arquitetura. Isso nos é revelado a partir do advento da fotografia. A fotografia traz alguns detalhes que, se nós não tivermos um olhar bastante atento, ele acaba passando despercebido. Então vocês têm aí eu posso chamar de um círculo, se eu olhar toda a região, ou de uma circunferência, se eu olhar só o contorno, uma circunferência inscrita em um quadrado. Ok? Esse detalhe, chamados de brincos ornamentais, é uma obra da arte cristã medieval e é considerado um patrimônio da Unesco. Aonde que nós vamos encontrar isso? Dentro exatamente, depois vocês vão ter oportunidade, quem quiser ampliar essa pesquisa, né? Principalmente o pessoal que interessa muito por artes, que aí no caso é arquitetura, mas vocês vão perceber bastante esses detalhes, ok? Então eu circulei aí, reforcei, né, a circunferência e o quadrado, para mostrar bem essa questão da posição. A circunferência está inscrita ao quadrado, o quadrado está circunscrito à circunferência, ok? Temos aí outros exemplos, aqui na primeira figura à esquerda, me parece assim um detalhe de uma grade, e nós vemos aí uma circunferência circunscrevendo um quadrado. Por sua vez, o quadrado ele está inscrito à circunferência, ele está inscrita a circunferência e circunscreve esse triângulo. O triângulo, por sua vez, ele é inscrito ao quadrado, né? Ele me parece assim, um triângulo isósceles, ok? A outra figura, ela mostra para a gente uma circunferência circunscrevendo um triângulo, aparentemente um triângulo equilátero, e esse triângulo, por sua vez, ele está inscrito à circunferência. Eu estou destacando aqui esse quadrado, né, para vocês perceberem bem a posição dele em relação à circunferência. Então, o quadrado em relação à circunferência, ele é inscrito, e a circunferência em relação ao quadrado, ela é circunscrita ao quadrado. No caso do triângulo, ele está
inscrito a circunferência e a circunferência está circunscrita ao triângulo. Muito bem. Olha essa figura. Também uma figura, é um detalhe que é também da Idade Medieval. Se nós viermos para uma época mais colonial, vamos dizer assim, eu não sei, acho que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ver um ladrilho hidráulico. Me parece muito um ladrilho hidráulico, né? Usado muito na época colonial. E hoje em dia, né, existem muitas réplicas, estampas com esse padrão, que a gente fala assim, é um padrão antigo. E é muito interessante. Aonde que eu vou encontrar esse detalhe? Notem que essa catedral, né, em Pisa, na Itália, ela é exatamente nessa catedral que tem esse detalhe, que se nós não tivermos um olhar bastante atentos, ele vai passar despercebido. Então, com essa seta, eu estou indicando para vocês aonde que vocês encontram esse detalhe, parece um mosaico, né? Muito bem. Tendo um olhar agora bem geométrico, vocês olhem com bastante atenção. Existe um círculo aqui, bem pequenininho, que está com o número 1, e eu vou pintar de amarelo. Eu vou entender assim que 1 é o diâmetro desse círculo. Lembre que diâmetro é a corda de uma circunferência, a corda de um círculo, que corresponde a 2 raios. E eu vou escrever logo abaixo dessa figura da catedral uma sequência numérica acompanhando exatamente essa numeração que aparece. Então eu tenho ali o número 1, ok? Um pouco mais à direita, vocês vão ter um círculo um pouquinho maior, que eu estou pintando de amarelo, e que é o círculo de diâmetro 2. Vou colocar na minha sequência. Depois, mais para a direita ainda, quase no mesmo alinhamento, vocês vão ter um círculo 3, que eu estou colocando na minha sequência. Ok? Será que dá para vocês perceberem o que esses números têm a ver um com o outro? Bom, lá no cantinho, bem em cima, no quadrado, no cantinho esquerdo, eu tenho um disco, né, um círculo aí, que eu pintei de amarelo, que é o 5. Vamos dizer que ele tem diâmetro 5, está lá na minha sequência. E logo à direita, no outro canto, eu tenho um disco 8. Bom, essa sequência numérica, se vocês perceberem, é o seguinte: o número da direita somado com o número imediatamente à esquerda dele, ele vai dar sempre o próximo número. Então, por exemplo, 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5 vai dar aquele disco ali, que é o 13. Ok? 13 mais 8 vai dar 21. Então, eu tenho lá o meu disco de diâmetro 21. 21 mais 13 vai dar 34. E esse padrão, essa sequência, ela vai aparecendo em todo o desenho. Ok? Muito bem. Esse desenho, ele segue, né, é um ábaco atribuído a Fibonacci, que é um matemático italiano, que nas viagens ele acaba conhecendo essa sequência numérica, né, que a gente atribui essa sequência a Fibonacci. Essa sequência, com outros estudos, eles vão perceber na Antiguidade Clássica que ela aparece nas construções arquitetônicas, e essa sequência ela tem a ver com uma razão que eles chamam de razão áurea, e depois, no Renascimento, ele vai ser de novo trabalhado por grandes pintores e arquitetos e desenhistas, né? É uma sequência que vale a pena vocês darem uma olhada, tem muitos filmes a respeito
dela, essa sequência, o Fibonacci vai perceber que ela aparece em muitas situações da natureza, por isso eles acabam chamando o número de Deus, né? Então, quem tiver a oportunidade, dá uma olhada, que é bastante interessante, ok? Muito bem. Disse que uma circunferência é inscrita num polígono quando os lados desse polígono são tangentes à circunferência. Nós já tivemos oportunidade na aula anterior de falar sobre essa questão da tangência. Quando que uma circunferência é tangente a uma determinada reta, a um determinado segmento? Quando ela toca apenas um ponto e, como consequência disso, como característica importante que a gente deve estar sempre lembrando, é que o raio da circunferência ele forma 90 graus com esse segmento, com essa reta que tangencia a circunferência, ok? Então, eu tenho ali o centro O e eu vou traçar uma circunferência tangenciando, né, as paredes aí do triângulo e, portanto, uma circunferência inscrita ao triângulo, ok? Eu tenho aqui um ponto de tangência que é o ponto M, tenho um ponto de tangência que é o ponto N, tenho um ponto de tangência que é o ponto P. Detalhe, se eu fizer um segmento ligando o ponto O ao ponto N, ou o ponto O ao ponto P, ou o ponto O ao ponto M, com certeza esse segmento será perpendicular ao lado em questão. Então, se eu ligar O com N, eu vou ter um segmento perpendicular ao lado BC. A distância de O até N é exatamente o raio da circunferência. Circunferência, então, inscrita num triângulo ABC. Ok. Disse que uma circunferência é inscrita num polígono quando os lados desse polígono são tangentes à circunferência. Nós vamos trabalhar agora sobre a mesma definição com um quadrilátero. Então, eu quero traçar uma circunferência inscrita, ou seja, ela vai tangenciar as paredes do quadrilátero. Então, eu tenho o meu centro O, e aí a circunferência que tangencia o quadrilátero ABCD nos pontos. Eu tenho aqui um ponto M, o ponto N, o ponto P e o ponto Q. Vou repetir. Se eu fizer um segmento que ligue O até o ponto N, esse segmento, que é o raio da circunferência tangente ao lado BC, então esse raio vai ser perpendicular ao lado BC. Falou em tangência, eu estou falando em único ponto, né, de cruzamento das figuras e a questão da perpendicularidade. Circunferência, então, inscrita num quadrilátero ABCD. Traçado de uma circunferência inscrita num triângulo dado. Pessoal, se vocês forem traçar uma circunferência inscrita a uma figura geométrica, normalmente essas figuras geométricas são de medidas iguais, né, de mesmo tamanho, tá certo? Principalmente em relação a polígonos maiores que o triângulo, ok? É claro que poderão existir outras figuras em que eu possa traçar uma circunferência inscrita. O importante é que, para eu fazer a inscrição de uma circunferência, eu vou precisar traçar as bissetrizes. Então, liguem essa questão da inscrição com a questão das bissetrizes. Eu tenho aí um triângulo cujos vértices são A, B e C, e o meu trabalho aqui agora é traçar uma circunferência inscrita. Portanto, eu vou traçar as bissetrizes internas do vértice B e do vértice C. Vocês já aprenderam, em outra situação, como traçar uma bissetriz, que é dividir o meu ângulo em relação a uma semirreta, que vai gerar aí dois ângulos de mesma medida. Então, eu vou colocar a ponta seca do compasso em B, fazer um arco de abertura qualquer,
Esse arco determina 2 pontos de interseção. Em cada um deles eu vou colocar a ponta seca do compasso com uma abertura que pode ser a mesma, ou você pode fazer uma outra abertura um pouco mais adequada, depende do desenho, né? Então eu vou aí fazer um arco, vou fazer outro arco com a mesma abertura do anterior. Esses 2 arcos, eles acabam criando aí um ponto de interseção, que se eu ligar lá com o vértice C, através de uma semirreta, eu tenho uma bissetriz interna. Vou construir agora a outra bissetriz em relação ao vértice C. O procedimento é exatamente o mesmo. Muito bem, esses 2 arcos geraram um ponto de interseção. Se eu ligar o vértice C até esse ponto de interseção, eu vou ter então a outra bissetriz. A interseção dessas 2 bissetrizes que foram desenhadas, elas vão gerar um ponto, esse ponto que eu vou chamar de ponto I, e que em algum momento vocês aprenderam que quando você traça as bissetrizes, que são chamadas de sevianas, elas acabam gerando um ponto notável, que nesse caso é o incentro, ok? Então, incentro I é o centro de uma circunferência inscrita ao triângulo, ou o incentro é o encontro das bissetrizes do triângulo. Agora, uma coisa que eu gosto muito de brincar é com a palavra, tentando dividir essa palavra em prefixos, sufixos, enfim, e que elas deem para mim algum significado. Então, se vocês observarem aí, ó, centro, centro, inscrita. Então, incentro é o centro de uma circunferência inscrita em uma determinada figura, tá? Em determinado polígono, vamos dizer assim, de uma forma mais geral. E aí eu coloco a ponta seca do compasso em I, só que tem um detalhe. A minha circunferência, ela vai tangenciar esse lado BC, por exemplo. Na verdade, ela tem que tangenciar o lado BC, o lado AB e o lado AC. Se ela vai tangenciar, significa que o raio dela vai ser perpendicular a esse segmento. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que, a partir do ponto I, traçar uma perpendicular. Ah, como é que traça uma perpendicular? Vocês já viram, né? Como traçar uma perpendicular. Então acompanhe o processo, vou fazer um arco, esse arco vai determinar 2 pontos A1 e A2, colocando a ponta seca em A1, abrindo mais que a metade, quer dizer, eu estou considerando a metade entre A1 e A2. Você vai fazer um arco, com essa mesma abertura, colocando a ponta seca em A2, você vai fazer o outro arco. O cruzamento desses 2 arcos, que eu estou chamando de A3, se eu ligar, né, essa interseção com o ponto I, eu tenho uma perpendicular. Essa perpendicular, ela vai cruzar o lado BC, determinando aí um outro ponto que eu estou chamando de D. A distância de I até D é exatamente o raio da circunferência que vai ficar inscrita ao triângulo ABC. Olha que interessante. Estou destacando aí o raio, né, para vocês perceberem direitinho. Vou colocar aqui a perpendicular, só para reforçar aquela informação de que o raio ele é perpendicular ao lado, né, ou à reta que vai fazer a tangência. Nesse caso é um segmento BC. E aí eu vou colocar o meu compasso ali no centro, né, no incentro, e vou traçar a minha circunferência. Olha que coisa legal, gente. Ok? Então vocês têm aí uma circunferência inscrita, incentro, encontro das bissetrizes. Vamos lembrar disso? Ok? Muito bem. Consequência. Eu vou traçar uma circunferência tangente aos lados de um ângulo, e sendo que esse ângulo é dado, e a medida do raio para traçar essa circunferência também é dado no desenho. Então eu tenho aí o raio, eu tenho que usar essa medida, e eu tenho aí o ângulo. Se nós olharmos direitinho, o ângulo é só um pedaço lá do triângulo que a gente acabou de trabalhar.
eu quero traçar uma circunferência inscrita. Ora, se ela vai ser inscrita, eu vou procurar colocar aqui a minha bissetriz interna. Ah, mas eu tenho só um vértice. Então, só vou poder traçar uma bissetriz. Então, ali está o meu ponto O, que é o vértice do ângulo. Coloquei ali um ponto A e um ponto B, apenas para dar uma referendada nesse ângulo, né? Então, eu posso chamar ângulo de AOB ou BOA. Esse ângulo tem como lados as semirretas OA e a semirreta OB, ok? Vou traçar, então, a minha bissetriz. Vocês já estão bastante craques nesse traçado de bissetriz, na verdade. Então, coloquei a ponta seca ali, tracei um arco, coloquei a ponta seca em outro ponto, fiz outro arco com a mesma abertura, vou ligar essa interseção com o vértice do ângulo, que é o ponto O, e isso vai me dar uma bissetriz. Nessa bissetriz tem que estar localizado o centro da minha circunferência, e com aquela medida de raio que foi dada. Bom, o que eu sei a respeito do raio? Se a circunferência vai estar inscrita, ela vai tangenciar as paredes do ângulo, não é verdade? Ora, se ela vai tangenciar, esse raio tem que ser perpendicular a esses dois segmentos. Ok? Falei de perpendicular. Eu preciso traçar uma perpendicular. Eu vou usar esse ponto A. Se não tivesse esse ponto A, vocês podiam criar um ponto qualquer aí. Mas como está criado aí já, eu vou usar o ponto A, né? E vou traçar uma perpendicular por ele. Vocês já aprenderam como traçar a perpendicular. Qualquer dúvida, vocês voltem na aula anterior, ou eu vou fazer aqui também para vocês verem novamente. Então, com uma abertura qualquer, eu faço esses dois arcos que determinam dois pontos. Muito bem. Coloco a ponta seca do compasso num dos pontos, abro mais que a metade, né, ou a distância entre esses dois arcos que eu desenhei, né, e aí eu faço um arco, faço outro, ligo essa interseção com o ponto A, e o que eu tenho aí é uma perpendicular. Ok? Agora é o seguinte, eu preciso transferir aquele raio lá naquela perpendicular. Então, com o compasso, eu vou pegar a medida desse raio, acompanhem, e aí eu vou transferir essa medida para a minha perpendicular. Vou chamar essa interseção aí de ponto C, tá bom? Então, o que é essa distância do A até o C ou do C até o A? Nada mais é do que o raio que eu transportei lá do desenho. Ah, mas eu quero que esse centro C ele esteja na bissetriz. Como é que eu vou transportar isso daí, mantendo essa distância? O que a gente vai perceber, olhem bem para o desenho, o que vai acontecer. Vocês percebem que o tempo todo essa chave ela mantém essa distância que a gente está chamando de raio. Então esse alinhamento que mantém uma mesma distância em relação a um segmento é uma linha paralela. Como traçar uma paralela passando pelo ponto C? Paralela a quem? Ao segmento, né, à semirreta OA. Bom, vocês já tiveram, tem uma aula específica sobre traçado de paralelas. Então eu peço a vocês, quem não lembra mais, que dê uma olhadinha lá. Vocês podem fazer paralelas usando um esquadro, né? Vocês apoiam um esquadro e fazem uma paralela à semirreta ao A, passando pelo ponto C. Ou vocês podem também fazer esse traçado de paralela usando o compasso. Então, na dúvida, deem uma olhada lá na aula, né, que vai falar sobre paralelas. Então, vou traçar aqui a minha paralela e, obviamente, que esse ponto em que a paralela cruza com a bissetriz,
Se você olhar ali a distância daquele ponto até o segmento OA, é exatamente a medida do raio. Bom, para ter essa medida exata, eu preciso traçar uma perpendicular. Por quê? Se eu imaginar que esse ponto vai ser o centro da minha circunferência, e essa circunferência ela vai tangenciar essa semirreta OA, ora, se vai tangenciar, quer dizer que o raio vai formar 90 graus com essa semirreta. Opa, vai formar 90 graus, quer dizer que esse segmento ele tem que ser perpendicular. Como traçar uma perpendicular? Voltem um pouquinho à própria apresentação de hoje e vocês já têm aí uma revisão de como fazer a perpendicular. Eu só vou indicar aqui a perpendicular. Essa perpendicular vai interceptar a semirreta OA num ponto que eu estou chamando de D. Que distância é essa que vai de O' até o D? Ah, você respondeu raio. Muito bem, você está certo. Essa é a distância do raio. Ou seja, vai ser a abertura que vai ter essa circunferência. Olha que legal. Ok? Então aí nós temos uma circunferência inscrita a um ângulo, portanto o raio dela é perpendicular. Se eu traçar uma perpendicular em relação à semirreta OB, eu também vou ter ali um ponto, né, que vai ser o raio. Ok? Então falou de traçar circunferência inscrita, eu estou falando de bissetriz. Ok? Muito bem. Traçado de uma circunferência escrita num quadrado. Isso é bem fácil, vocês vão entender por quê. O quadrado é um polígono regular. Regular significa que tem todos os lados de mesma medida, os ângulos de 90 graus. Eu tenho aí os vértices A, B, C e D. E quando eu traço as diagonais desse quadrado, eu nada mais estou fazendo do que traçando a bissetriz interna, porque essa diagonal vai dividir o ângulo de 90 em dois ângulos de 45 graus, certo? Só que de uma forma muito mais fácil. Bom, o cruzamento dessas duas diagonais vai me dar o centro de uma circunferência que eu vou inscrever. Se eu vou inscrever, ela tem que tangenciar os lados. Se tem que tangenciar os lados, o raio tem que formar 90 graus com os lados. Se vai formar 90 graus, é porque ele é perpendicular. Então, novamente, eu vou traçar aqui para vocês a perpendicular, né? Sem muitas explicações mais, porque a gente já fez isso em outras situações, tá certo? Com essa mesma abertura eu faço esses dois arcos, eles se interceptam. Essa interseção, ao ligar lá com o centro, né, do cruzamento das duas diagonais, ela vai formar 90 graus. Aquele ali é um ponto que eu estou chamando de ponto D, né? Então, a distância desse centro até o ponto D é o centro da circunferência inscrita. Ela vai tangenciar esse quadrado nas paredes. Ok? Disse que uma circunferência é circunscrita. Note que agora eu mudei a palavra de inscrita para circunscrita a um polígono quando todos os vértices desse polígono são pontos da circunferência. Todos os lados do polígono são cordas da circunferência. Confuso, não é? Muito bem. Exemplos de circunferência circunscrita eu dei bem no comecinho da apresentação, com algumas figuras. Mas vamos lá. Eu tenho aqui um triângulo e vou passar uma circunferência circunscrita. Olha. E aí o que acontece? Dentro do que está escrito lá em cima, né, a gente vai perceber que os vértices A, B e C, se eu pegar o lado do triângulo, o lado AB, ele é uma corda. Tá vendo? Então, na última frase ali, todos os lados do polígono são cordas, é isso que ele está falando. Aqui eu tenho o lado BC, que também é uma corda, o lado AC, que também é uma corda. Ok? Eu tenho aí um quadrilátero, vou passar uma circunferência, vou colocar aqui os vértices desse quadrilátero e, de novo,
o segmento AD é uma corda, o segmento AB é outra corda, o segmento BC também é uma corda, o segmento DC também é outra corda. Então, são cordas da circunferência circunscrita. Traçado de uma circunferência circunscrita a um triângulo dado. Eu tenho aqui um triângulo, cujos vértices são A, B e C, e vou traçar a circunferência circunscrita. Como fazer isso? Primeiro, vocês vão precisar do compasso e vão precisar do esquadro. Aliás, qualquer desenho que vocês estão fazendo ou estejam fazendo, vocês vão precisar dos instrumentos. Ok? Como é que eu vou achar o centro da circunferência que vai passar pelos pontos A, B e C? Eu simplesmente vou traçar mediatrizes em relação aos lados. Eu vou traçar uma mediatriz em relação ao lado AB e uma em relação ao lado BC. Se eu traçasse uma terceira mediatriz em relação ao lado AC, elas deveriam coincidir. Então, eu vou pôr a ponta seca no ponto A. Como é que faz a mediatriz de um segmento? Lembrem quando vocês já traçaram a mediatriz. Então, eu pego a ponta seca do compasso em A, com um arco maior que a metade, faço esses arcos aí, venho no vértice B, com a mesma abertura, eu faço a interseção. Ligando esses dois pontos de interseção, o que eu tenho é uma mediatriz. A mediatriz, ela divide o segmento no meio, E além disso, ela é perpendicular ao lado AB. Agora, uma característica fundamental da mediatriz: qualquer ponto que você pegar sobre a mediatriz, a distância dele até um dos extremos do segmento é a mesma distância dele até o outro extremo do segmento. Então, se eu estou falando do segmento AB, se eu pegar um ponto em qualquer lugar da mediatriz, a distância dele até o B ou a distância dele até o A será exatamente a mesma. Vou traçar a mediatriz em relação ao lado BC. Então, abro mais que a metade, faço esses arcos que vão formar a interseção. Essa interseção vai fazer essa mediatriz, ok? Bom, a interseção dessas duas mediatrizes vai dar aí um ponto que vai ser o centro da minha circunferência. Detalhe importante. Lembra que eu falei para vocês que qualquer ponto que pertença a uma mediatriz, a distância dele até um extremo do segmento é a mesma distância dele, do outro extremo, até o centro. E se vocês perceberem, quando eu encontro essas duas mediatrizes, esse selinha, ele faz exatamente isso. A distância dele até o ponto A é a mesma distância dele até o ponto B, e é a mesma distância dele até o ponto C. E essa distância nada mais é do que o raio da circunferência. Então eu vou colocar ali a ponta seca em selinha, posso abrir em relação a A, B e C, é a mesma distância, não falamos disso? Então, olha que legal. Vocês têm aí uma circunferência que está circunscrevendo o triângulo ABC. Traçado de uma circunferência circunscrita a um quadrado. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o incentro. Eu vou ligar as duas diagonais. Na verdade, eu estou colocando aí duas retas suportes. A diagonal seria de um vértice até o outro. Tá certo? Então, se eu pegar essa reta que passa por A e C, ela é uma reta suporte da diagonal AC. E a outra linha que passa por D e B é a reta suporte da diagonal BD. As duas cruzam-se num ponto. E se eu traçasse a mediatriz em relação a qualquer um desses segmentos, ela coincidiria com esse ponto que nós geramos aí. E aí, eu coloco a ponta seca do compasso em selinha, faço a abertura até um dos vértices, e aí eu traço a circunferência. Fácil, né? Então, pessoal,
É isso. Aguardem o próximo encontro, né? E deem o seu likezinho aí se vocês gostaram. Como eu disse no começo, espero que essas videoaulas sejam úteis para vocês. Então, um abraço e até a próxima.